Olá, estamos aqui no Partage Shopping para mais um As Entrevista. E hoje nós vamos conversar com a paisagista e jornalista Simone Romanelli. Simone vem se destacando na atual direção do Asilo de Pobres da cidade do Rio Grande, agora muito mais conhecido como Morada das Flores. Simone, um prazer te receber aqui no Partage Shopping. Muito obrigado, e nós do Asilo Morada das Flores que agradecemos a oportunidade. Simone, eu queria trazer um pouquinho da tua vida, jornalista, paisagista, tu morou muito tempo fora. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Então, minha história começa aqui na nossa cidade, morei aqui até os 17 anos, acabei indo para Porto Alegre para estudar e aí começou uma escalada meio que sem querer de novas tentativas, de novas curiosidades. Fui parar em Florianópolis e fui em Florianópolis com aquele paisagismo imenso que é a própria cidade, que eu acabei entrando e mergulhando no mundo dos jardins. Enfim, dali fui parar no Rio de Janeiro, que foi aí um grande aprendizado, porque comecei a dar aula no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Horto de Niterói, Sociedade Nacional de Agricultura. Então a gente teve um grande envolvimento, porque realmente o Rio de Janeiro, digamos que é o grande boom do paisagismo no país, né? E dali foi um passo quando chego em Barcelona, vou morar em Barcelona, começo a trabalhar. Um dia nos classificados eu vejo uma oportunidade de trabalho para uma empresa terceirizada da prefeitura. E ali foi para mim uma realização, porque saindo do país, fui trabalhar num país, né, longe do nosso e me envolver justamente com uma coisa que a minha vida toda me agradou tanto, né? Estando em Barcelona, acabei estudando, fazendo jornalismo, né? Me envolvendo com as questões do Repórteres Sem Fronteiras, que é uma organização não governamental, um ativismo forte em representação do jornalismo no mundo todo. E é isso, um pouco da minha história, né? Como é que foi a tua volta para Rio Grande? Isso. Como é que tu chegou a Rio Grande novamente? E isso é uma coisa muito engraçada, Zenobini, porque assim, ó, nunca imaginei, não digo nunca, mas assim, não digo com 40, 50 anos, me imaginaria voltando para a cidade, porque já era uma questão tão distante, né? Eu já estava tão enfronhada na vida catalã, né? Casa própria, carro, negócio, trabalhando, né? E aí o que acontece? Eu recebo uma ligação da minha mãe que meu pai está enfermo, né? E aí foi um ano que eu fiquei indo e voltando para o Brasil, até que se deu o desfecho final com o falecimento do meu pai. Com o falecimento do meu pai, obviamente, estando no Brasil, cuidando da minha mãe, o que eu vou fazer de volta para Barcelona? Me estabeleço, né? Morando em Santa Catarina. E aí, Zenobini, o que acontece? Um dia, nessas redes sociais, a gente começou, eu e alguns amigos nos encontrarmos através das redes sociais e pensamos, vamos nos encontrar, sair do virtual e começar no pessoal. E fizemos uma grande festa ali no cassino. E nessa festa a gente resolveu que iria fazer uma doação de alimentos para alguma instituição da cidade. E alguém, não sei, me falou, olha, quem está precisando de doação é o Asilo de Pobres. E eu te confesso que na hora, depois de 30 anos fora de Rio Grande, nem me ocorreu que o asilo poderia estar em uma situação ruim, né? E foi assim que veio o meu retorno, entendeu? O meu retorno às origens. A gente fez um grande evento, fizemos essa doação. Com a doação a gente se deparou com as condições do asilo, precárias condições, né? Quando chegou no asilo a primeira vez, o que tu sentiu? Senti foi isso aqui, ó, foi em 2016, quando a gente foi entregar essas doações. Paulo Machado, a Jussara Peugeot, os colegas, tá? A gente chegou, era um dia de julho, fazia mais ou menos uns 8 graus. Quando nós chegamos na instituição, aquele cheiro de urina insuportável, os corredores abandonados, os vovós em estado pecaminoso, né? E aí a gente se deu conta como estava o banheiro. Quando a gente viu o banheiro feminino, a gente pensou, cara, a gente vai ter que fazer alguma coisa para ajudar. E aí começa a história. Aí nos juntamos, demos uma de Luciano Huck, né? Fizemos uma reunião e começamos a juntar um material para entregar esse banheiro. Isso foi em 2016. E claro, e dali eu comecei a voltar em Rio Grande todos os anos. Fiquei de patrocinadora do banheiro, eu sempre dizia para a secretaria ali, olha, quando acontecer alguma coisa com o banheiro, vocês me avisem que eu venho e dou. Até que um dia, voltando a Rio Grande para ver o asilo, aquela coisa toda, o presidente da gestão anterior me disse que iria entregar a instituição para a prefeitura, para os órgãos governamentais, porque não teria mais condições de manter.
E aquilo me compadeceu e eu disse para ele, olha, se a prefeitura mal consegue dar conta do que tem que dar conta, você imagina de um lar para idosos. E aí ele me falou, olha, no final do ano a gente vai fazer como é que se chama, a votação, a eleição. E aí eu passei aquele ano, inclusive, fazendo algumas viagens para o exterior, e aí tive a oportunidade de conhecer algumas ILPIs fora, entendeu? E já ter algumas ideias de funcionamento, de qualidade de vida. E fiquei com aquilo na cabeça. Quando chegou dezembro, reuni alguns amigos, pedi ajuda, né? Porque não é fácil tu fazer uma aglomeração de pessoas que queiram trabalhar voluntariamente. Aí alguns amigos que acreditaram na minha palavra, no meu nome, né? Na minha credibilidade, resolveram me apoiar e foi aí que a gente entrou. E aí está dando agora 4 anos. E nessa entrada, quando tu começou a administrar efetivamente o asilo, qual era a situação que tu encontrou? Olha, a situação realmente era crítica. O que eu posso dizer de bom é que a gestão anterior do Glênio Freitas, ele tinha pelo menos estancado, porque estancou o roubo, o abuso que estava acontecendo. Porque o que aconteceu? A outra gestão tinha tido uma intervenção do Ministério Público, né? E aí quando entra o seu Vilmar Rivori, que é uma grande figura que conseguiu dar um basta nessa situação, o seu Vilmar Rivori fica de interventor por 3 meses e assume o Glênio Freitas. Então o que eles conseguem fazer? Estancar com essa roubalheira, né? Conseguir colocar o asilo nos trilhos. E foi assim que eu consegui pegar, entendeu, Zenobini? O asilo nos trilhos. A partir dali, o que a gente fez? Projetos para todas as áreas, entendeu? Projeto para alimentação, projeto para janela, projeto para o telhado. E fazer a administração de fato como é. Porque às vezes as pessoas não entendem que, apesar de ser uma instituição filantrópica, ela funciona como uma empresa qualquer, entendeu? Ela paga imposto, os funcionários recebem salário, tem que pagar FGTS, INSS, ou seja, é como uma empresa qualquer. Só que a pessoa em questão da diretoria, no meu caso eu, estamos trabalhando voluntariamente. Então nós não recebemos, mas o restante funciona como uma empresa. Muita gente te critica nas redes sociais, mesmo visivelmente o asilo hoje sendo um outro lugar, muito mais bonito, muito mais agradável, muito mais bem cuidado. Muita gente te critica, vai às redes sociais e te critica. Como é que tu enxerga isso? Olha, André, isso o que me dá? Me dá uma sensação de lástima, né? Mas eu me lembro muito da minha mãe, que ela dizia assim, minha filha, tu tem certeza que tu vai fazer? E eu, por quê, mãe? E ela me dizia o seguinte, minha filha, tu vai ver como fazer o bem é complicado e dá trabalho. E aquilo ficou na minha cabeça, mas eu me lembro na época até de rir. Eu disse, que a minha mãe, por que ela está me falando isso? Tu sabes que a minha mãe foi presidente do Teatro Municipal por muito tempo, né? Foi uma época que ela conseguiu colocar o teatro em dia. E quando ela me fala isso, ficou marcado, e aí eu começo a entender quando tu assumes. Então, quando eu assumo, André, eu assumo um prédio, veja bem, tomado de árvores pela frente, onde as janelas viviam fechadas, as pessoas passavam pela frente do asilo, como hoje elas passam pela frente das casas da Rengantes. As pessoas passam, ninguém mais olha, ninguém mais dá bola. É um prédio aos escombros, correto? É assim que eu pego o asilo e é assim que o asilo estava para a cidade. Ninguém dava bola, ninguém estava preocupado se lá tinha fome, se o prédio ia cair em cima dos velhos, se eles estavam sendo bem atendidos, se havia dinheiro. Alguém vem, assume e começa a fazer. Está a olhos vistos, as pessoas veem que é jardim, é parede, é lá dentro, é a comida, é a organização, é salários em dia, é tudo funcionando. E aí vem os críticos de plantão, né? E aí é muito fácil tu ir para uma rede social como o Facebook e ficar atrás de uma tela criticando pessoas. Então é como eu digo assim, receber crítica construtiva de gente que nunca construiu nada chega a ser uma piada. Mas claro que é lamentável, entendeu? O que eu faço, André? Cada crítica eu costumo responder e costumo fazer mais trabalhos ainda, entendeu? Eu costumo dizer que é o seguinte, para cada crítica é um ânimo que nos dá para mostrar que é possível. É só o que a gente quer fazer e mostrar para as pessoas. Do outro lado das críticas, tem as pessoas que elogiam e tem as pessoas que ajudam. Como é que tu sente o envolvimento da comunidade hoje com o Morada das Flores? Então, quando a gente fala dos críticos, a gente pode dizer que nesse universo não seria nem 10%, né? Mas claro, são críticas fortes e que o vento leva. Em compensação, a gente tem 90% da população que está nos apoiando, entendeu? A gente criou aquela credibilidade. Começou pela campanha das janelas, que a gente estava pedindo em vaquinha
virtual, 10, 20 reais para comprar mais de 30 janelas. E a credibilidade foi tão grande que as pessoas começaram a doar janelas. Em questão de 2 meses a gente tinha as 30 janelas, tá? Doados por empresas, por empresários, por pessoas conhecidas, entendeu? As pessoas chegavam, olha, tá aqui os 500 reais que custa cada janela, a gente está te doando. Ou seja, a gente criou uma credibilidade bacana, porque existe um trabalho transparente. Quer dizer, critica a gente, André, quem não nos conhece, quem não vai lá. A pessoa que visita o asilo, que doa para o asilo, que vai nos nossos eventos, que come da nossa padaria, faz a nossa fisioterapia e compra no nosso brick, chega lá mensalmente encantado com o trabalho que a gente desenvolve, entendeu? Então, é essa gente que eu agradeço. O asilo, quando eu entro ali, a gente tinha 400 seguidores, a página hoje tem mais de 18 mil seguidores, só perde para a prefeitura em termos de seguidores, tá? É diário as pessoas respondendo, querendo ajudar, então... O que eu vou te dizer? É a alegria que me... Há muito mais do que fazer ainda? Muito. Esse é o grande problema. Quando as pessoas, às vezes, quando nos criticam, dizem assim, agora é o asilo de ricos, né? Não é mais o asilo de pobres. É o que eu digo para as pessoas assim, o asilo, André, ele sempre cobrou, tá? Todo vovô carente que está no asilo, ele sempre deixou o seu salário mínimo no asilo. A diferença é que o seu salário mínimo antigamente era desviado. O vovô, que hoje ganha o salário mínimo, ele continua morando no asilo, tá? Tanto que eles estão lá, são mais de 30 moradores. O dinheiro é revertido para ele, para o prédio, para alimentação e para pagamento em dia dos funcionários, entendeu? Então, assim, eu não sei o que te dizer mais, entendeu? A questão, assim, das pessoas verem e comprovarem. E a transparência está em dia. E como eu digo também, e quem tiver alguma dúvida e achar que algum problema está acontecendo, basta ir no Ministério Público, que o Ministério Público nos fiscaliza mensalmente, né? A Simone Romanelli ganhou muito destaque na cidade. Sim. Muita gente pergunta se ela vai ser vereadora, se ela vai ser prefeita, se ela tem algum intuito político na vida dela. E o que tu enxerga disso? Simone Romanelli será candidata no ano que vem? Então, sabe o que eu vou te dizer? Eu vou te dizer que quando eu chego aqui, que no começo dessa entrevista eu te falo, eu cheguei em Rio Grande através de uma festa virtual no Facebook que se torna real há mais de 6 anos. Eu chego aqui com o intuito de compaixão, de ajudar ao que mais me agrada, que é a terceira idade. Eu fico muito feliz de que esses 4 anos a gente venha ganhando notoriedade, o asilo e, enfim, o meu nome. Claro que eu fico feliz. Uma amiga minha um dia me disse assim, Simone, as grandes lideranças surgem de trabalhos sérios, seja num condomínio, seja na tua vila, no teu bairro, na tua instituição. Então, quando eu faço um trabalho que realmente ele ganhou destaque nesses últimos 4 anos, eu acho que é natural que as pessoas me vejam como algum tipo de esperança. Até porque eu trabalho, eu não sou mimimi de internet, né, Zenobini? Eu não sou pessoa que fico ali na internet reclamando, me queixando e falando mal dos outros, que é a maioria dos candidatos, né? Eu sou uma pessoa que trabalha, o meu trabalho aparece, as pessoas me querem. Agora, o que eu te digo com relação a isso? Recebi convite, sim, de mais de 3 ou 4 partidos. Me envaidece, sim, pensar que eu poderia deixar, além do legado do asilo, que eu vou deixar esse prédio para turismo e para a dignidade dos voos, me envaidece saber que eu poderia fazer alguma coisa pela cidade. A pergunta está, quem vai estar comigo para me ajudar a acabar com essa velha política, entendeu? De troca de cargos, de estagiários, de obras eleitoreiras, entendeu? Quando eles vêm me convidar, Zenobini, o que eu digo é o que eu digo sempre, estou dizendo aqui para os teus ouvintes. Eu digo que é o seguinte, eu sou idealista, eu sou uma ativista e sou uma romântica, porque eu nunca estive envolvida na política. Então, me engrandece alguém achar que eu possa fazer alguma coisa. Mas e para fazer? Para fazer, vão começar a me criticar. Eu não sei se eu estou, como é que eu vou te dizer, se eu ainda vou ter estômago para isso, entendeu? Pessoas me atacando porque eu fiz alguma coisa legal e agora estou sendo oportunista. Então, eu não sei, né? As portas em vários partidos estão abertas, eu estou pensando, fico agradecida, mas o que eu quero é gente que esteja a fim de uma mudança, entendeu? Gente que, como eu, trabalhe honestamente, transparente, para uma Rio Grande melhor. Sem troca de cargo, de salário, de mimimi e essa história toda. Se eu vou conseguir até o ano que vem, eu não sei. Então, de momento, fica aberto. Então tá aí a resposta que muita gente queria ouvir. E
Estamos finalizando uma mensagem que a Simone Romanelli deixa para a cidade. Certo. E te faço uma provocação. Muita gente acha que o asilo não tem acesso. As pessoas podem ter acesso ao asilo facilmente? Então, com relação ao asilo, eu vou te dizer o seguinte: o asilo, uma casa quando tem problemas, tu chega na porta da casa e a pessoa vai te dizer assim: ai, tens que marcar visita para vir porque eles vão lá arrumar a casa. Zenobini, tirando de manhã, que é como eu digo, de manhã é a casa deles. Tu recebe alguém na tua casa de manhã? Não, né? Visita a gente recebe à tarde. De manhã os vovôs estão tomando banho, estão arrumando os quartos, estão se organizando. A partir das 3 horas da tarde até as 17, qualquer pessoa pode chegar no asilo, principalmente os associados, ir lá visitar, conversar. Grandes grupos a gente pede para agendar, entendeu? Para conhecer as maravilhas que estão sendo feitas lá. Então o asilo está aberto, o asilo é da sociedade, o asilo abriga sim as pessoas carentes, só não temos mais vagas. As 30 vagas estão ocupadas e elas só se abre a vaga, infelizmente, quando alguém falece. Então é uma falácia e a gente convida as pessoas que apareçam. E com relação à cidade, Zenobini, o que eu te digo é o seguinte: depois de 30 anos fora da nossa terra, o que eu vejo hoje, eu vejo uma cidade triste, uma cidade parada, uma cidade preocupada em guerra política, né? Uma bipolaridade muito chata. Eu sou uma pessoa para frente, eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou ativista e sou otimista, tá? Eu acredito na força de gente como tu, como padeiro, jardineiro, empresário. Eu acredito que essas pessoas têm que se unir, elas têm que pensar em prol da cidade, para que eventos aconteçam, para que negócios venham e deixar a vaidade de lado, entendeu? Então, a partir do momento que a gente deixa a vaidade de lado e trabalha para um bem comum, eu acho que a coisa funciona. São muitos anos fora do Brasil, Zenobini, onde eu aprendi o senso de coletividade que o europeu tem, entendeu? Então, as coisas lá funcionam porque as pessoas lutam em comum, independente de lutar só quando o problema bate na minha porta, entendeu? Lá não, eu estou trabalhando para o senso comum. E eu acho que é isso que é o recado que eu deixo para o Rio Grande, para o Rio Grandino. Esse estudante que está chegando aí, esses empresários, a cidade no geral, a gente tem que batalhar. Parar dessa bipolaridade, parar de pensar que tudo é política, tá? Política partidária. A gente vive em política, a gente vive em cidadania, a gente precisa que isso funcione, mas sem a vaidade e sem essa briga de lados e egos, entendeu? Então, se o cara de um partido, de outro, o empresário, o jardineiro, o funcionário, todo mundo se unir, eu acho que a gente vai criar um clima de otimismo e vai conseguir fazer com que as coisas andem para frente. Simone, muito obrigado pela tua presença. Conversamos com Simone Romanelli aqui, direto do Partage Shopping. Até a próxima.